E aí galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, professor Cássio. E como de costume, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer a correção da atividade anterior que está disponível no Google Sala de Aula, tá bom? Então vamos lá para a primeira questão. A água constitui um elemento fundamental para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Com relação a esse elemento, assinar a alternativa correta, tá bom? Então vocês teriam que marcar apenas o item verdadeiro. Então vamos lá para as alternativas. A água do planeta está sendo comprometida pela poluição doméstica, industrial e agrícola, além dos desequilíbrios ambientais resultantes dos desmatamentos e do uso indevido do solo. No caso, o item correto é justamente este, então ele está completamente correto. Mas aí vamos ver por que os outros estão errados. B. Desvio de água para projetos de irrigação, construção de hidrelétricas, consumo excessivo, desmatamento e poluição têm contribuído para a redução de conflitos entre usuários, né? No caso aí, alguma dessas alternativas que eu falei para vocês, inclusive ela vai intensificando, tá bom? O conflitos. Um deles seria justamente a construção de usinas hidrelétricas, que acaba ocasionando a represa, né, a água, e aí vai gerar conflitos, tá bom? Então, esse item aqui está incorreto. C. A água tem sido utilizada para a geração de energia elétrica, assegurando a sustentabilidade do meio ambiente local. Pessoal, o grande problema da construção das usinas hidrelétricas é que quando vai ocorrer a sua construção, vai ocasionar, como eu acabei de falar, eles vão represar a água, tá? Ou seja, vai diminuir, né, a quantidade de água que vai seguir no rio, mas vai ocasionar a inundação de uma extensa área na região, tá? Ou seja, o problema é justamente esse, então este item também está incorreto. E o D. O Brasil possui pouca quantidade de água superficial. No caso aí já paro por aqui, porque o Brasil é um dos que vai ter a maior quantidade de água superficial no mundo, tá? Consequentemente, este item está incorreto. Então, o item verdadeiro é o item A. Vamos para a próxima. À medida que acrescem a população e as cidades, ocorre também uma crescente demanda pela água, que é utilizada de diversas formas, como no uso doméstico, nas indústrias, na agricultura e pecuária. Com relação à demanda de água, assinar a alternativa que mostra onde a água é requerida em maior quantidade, ou seja, que ela é utilizada em maior quantidade, tá bom? No caso aí das alternativas, né? A. No uso doméstico pelas atividades cotidianas, como as limpezas e lazer. No caso, este item aqui ele é incorreto, tá bom? Apesar de muitas pessoas acabarem utilizando a água de forma impensada, né? Utilizando em grandes quantidades, não é a forma, né, que se gasta mais água. B. Na agricultura, principalmente na irrigação de lavouras. No caso, o item correto é o item B, tá, pessoal? A agricultura ela requer uma grande quantidade de água, ok? No caso aí seria o item B, mas vamos lá ver os outros itens. C. Na pecuária, na dessedentação de animais, no caso aí para a questão dos animais beberem. No caso, esse item também não é verdadeiro, ok? E D. Na indústria, principalmente nos parques industriais, para, por exemplo, mover máquinas, resfriar peças e gerar energia. Não, pessoal, aí a atividade industrial requer também uma grande quantidade de água, mas ela acaba sendo superada pela agricultura, tá bom? Então o item correto é o item B. Terceira e última, né? Estava perguntando para vocês qual é a região brasileira que apresenta o maior número de hidrovias, tá? No caso aí você tem que marcar a região norte, tá? No caso aí ele apresenta um grande potencial para navegação, consequentemente vai ter o maior número de hidrovias, tá bom? Então, feita a correção, vamos lá dar início à nossa aula. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o ser humano e a exploração do solo, tá bom? Então vamos lá. O solo, a utilização do solo pelos seres humanos é uma relação entre a sociedade e a natureza e também recebe destaque. Por quê? Porque é uma atividade muito antiga, tá certo? Consequentemente,
ela vai ter essa relação muito importante, sem falar que o homem altera bastante o solo devido à sua utilização e na maioria das vezes de forma impensada, tá bom? Mas vamos lá. Ela recebe esse destaque porque é justamente no solo onde o homem constrói moradias, as estradas e também onde ele desenvolve todas as suas atividades econômicas, seja ela qual for, tá? Ou seja, realmente o solo ele tem essa grande importância, tá? Lembrando aí, tá? Que o homem ele vai utilizar o solo, né, nas atividades econômicas de forma direta, como aí no caso da agricultura, e às vezes de forma indireta, tá? Apenas para a construção de alguns prédios para desenvolver as atividades econômicas. Mas que o solo ele vai ter sim uma grande importância, tá bom? E aí, como vocês bem sabem, né, nós já estudamos, o homem ele vem aprimorando e desenvolvendo as suas técnicas ao longo dos anos, né? E algumas dessas técnicas, o homem ele vai se adaptando, tá? Ele vai adaptando as técnicas para poder fazer a utilização daquele recurso de acordo com as suas necessidades, tá bom? E não é diferente com o solo, tá bom? O homem ele vai adaptando as suas técnicas para poder explorar o solo em algumas regiões da melhor forma possível. E uma dessas técnicas como ele vai criar é justamente para ter um maior aproveitamento do solo, tá? Em áreas de relevo mais acentuadas, que aí eu vou explicar para vocês como, tá bom? Vamos lá. O relevo é um elemento da natureza que influencia o desenvolvimento da agricultura, tá? E aí o homem criou duas técnicas para poder fazer o aproveitamento, tá, no relevo. O primeiro é chamado de curvas de nível e a segunda de terraceamento. Vocês olhando assim à primeira vista pensam que é a mesma coisa, tá? E muitos erroneamente falam que são sinônimos, terraceamento e curvas de nível. Só que aí vamos para os detalhes, tá, que fazem a grande diferença. Curva de nível, ele vai aproveitar o relevo, digamos que natural, tá? E normalmente a inclinação ela é mais moderada, ela não é muito intensa, ok? E é justamente dessa forma que vocês podem observar. Já no terraceamento, como vocês podem observar, vai ocorrer em relevos mais íngremes, tá? Essa é uma técnica muito antiga, tem mais de 2.000 anos e foi desenvolvida principalmente no Sudeste Asiático. Por que no Sudeste Asiático? Porque lá é uma região bastante montanhosa, ou seja, um relevo bastante íngreme. Então, para aproveitar ao máximo o relevo, ele simplesmente desenvolveu essa técnica para aproveitar, tá, essas áreas mais íngremes. O terraceamento ele vai consistir justamente em quê? Ele vai simplesmente escavar o relevo formando degraus, tá? E nessas regiões eles vão cultivar principalmente o arroz, ok? E aí as vantagens dessas técnicas, tanto a curva de nível quanto o terraceamento, é que ele tem um maior aproveitamento da água, ele tem um maior aproveitamento dos nutrientes do solo, tá? E evita também o processo de erosão, tá? Mas diminui aí o processo de erosão, tá bom? Ou seja, aqui são algumas vantagens de desenvolver essas técnicas em relevo, tá? Lembrando, quando o relevo é mais moderado, caso moderada, sua altitude, sua inclinação, eles utilizam as curvas de nível. Quando o relevo é mais íngreme, eles vão utilizar o terraceamento, que eles vão ter que realmente escavar o relevo para poder desenvolver a agricultura, tá bom? Agora, outra técnica, tá, que eles vão adaptar, que foi criada e desenvolvida ao longo dos anos, é justamente a irrigação, tá, pessoal? O interessante da irrigação é que ele simplesmente passa a ter um maior aproveitamento em áreas que até então, se fosse pelas características naturais, eram inviáveis para a agricultura, tá? Só que no caso aqui, com o sistema de irrigação, com as técnicas de irrigação, é possível sim, tá? Desenvolver a agricultura em regiões que antes eram impróprias devido às suas condições naturais, tá bom? Então vamos lá. Em virtude dos avanços tecnológicos e do desenvolvimento de técnicas agrícolas, é possível desenvolver a agricultura em locais que eram inviáveis, tá?
tá? E isso graças a investimento que o homem vem fazendo nessas técnicas e nessas tecnologias. Aqui nessa imagem é justamente uma região semiárida, tá? Que é em Israel, tá? Vocês podem observar que toda a região ao entorno não tem nenhuma vegetação, enquanto esta área aqui, ó, está toda verde, graças aos sistemas de irrigação, as técnicas de irrigação. Também existem técnicas de correção de solo, que é para exemplo, se naquele solo faltam determinados nutrientes, o homem vai lá e coloca os nutrientes no solo, é associado com a irrigação. Aquela área que antes era improdutiva, ela vai apresentar um grande potencial em sua produção, tá bom? Aqui, vocês podem observar, são outras regiões, tá, que são chamadas de perímetros irrigados, também regiões semiáridas. Aqui no Ceará, inclusive, tem alguns, tá? No Nordeste como um todo. Eles simplesmente vão desenvolver a agricultura nessas regiões e ela se torna possível graças às técnicas de irrigação, ou seja, o homem consegue aproveitar o solo, tá, para a produção agrícola através de técnicas de irrigação, ok? E aqui, pessoal, nessa imagem aqui, só para mostrar para vocês as áreas de produção irrigadas aqui no Nordeste, tá? Essa parte aqui é justamente o polígono das secas, tá? Que seria o semiárido. E essas regiões aqui em verde e em vermelho são justamente os perímetros irrigados, tá? Inclusive aqui no Ceará tem alguns, vocês podem observar. Eu acho que o mais próximo aqui de Cascavel é o perímetro irrigado de Russas, tá? Tem a produção de frutas, inclusive algumas dessas frutas elas vão para o mercado internacional, ou seja, eles abastecem outros países, tá bom? Eles vendem. Mas aqui é só para vocês perceberem que a agricultura se torna possível em regiões áridas e semiáridas graças às técnicas de irrigação, tá bom? E aqui, pessoal, são algumas técnicas de irrigação, tá bom? Desenvolvidas pelo homem. Todas têm lá suas vantagens e suas desvantagens, tá? A vantagem principal é justamente levar água, né, para os cultivos, mas eu vou apresentar aqui, no caso, cada uma delas. Primeiro, a técnica de gotejamento, tá? Inclusive, ela é utilizada até por pequenos produtores rurais. A vantagem dessa técnica é que a água vai cair diretamente na raiz da planta e vai evitar ao máximo a perda de água pelo vento, tá? Essa aqui é chamada de microaspersão e essa aqui é de pivô, tá? Pivô central. Essas duas técnicas de irrigação, elas são utilizadas em médias e grandes propriedades rurais. Eles conseguem controlar o volume de água, né, que joga na planta. E aí a desvantagem é que o vento ele vai transportar grande parte dessa água, tá? Ou seja, essas seriam uma das principais desvantagens na microaspersão e através do pivô, tá bom? As técnicas de pivô. E aí, pessoal, aqui no Ceará, inclusive, dependendo da agricultura, eles utilizam bastante essa aqui, tá? Eles podem ter até quilômetro, digamos 500 metros a 1 quilômetro de diâmetro, vai variar bastante, tá? Essa técnica aqui, ele é utilizado na produção de uvas, tá? Inclusive aqui no Nordeste brasileiro é um grande produtor de uvas, chegando a produzir até 2 safras, né? E essa aqui é utilizado no caso de feijão, na soja, tá? Vai variar bastante isso daqui, mas aí é interessante que vocês conheçam essas técnicas de irrigação, tá? Que é graças a essas técnicas de irrigação que o homem desenvolve, é que ele consegue transformar uma área que era imprópria, tá, em uma área agricultável, tá? E aí eu dou uma ressalva aí, né, a importância também da correção do solo, que é justamente colocar os nutrientes que aquele solo precisa para desenvolver cada tipo de planta, tá bom? Porém, pessoal, existem inúmeros problemas ambientais, tá, relacionados a essa exploração e ao uso do solo de forma incorreta. Eu vou apresentar aqui algumas para vocês, tá? Nós temos aí o desmatamento e as queimadas, né? Que os principais problemas vai ser a perda de vegetação, o aumento dos gases poluentes e a perda da biodiversidade. Normalmente vão estar relacionados à expansão da agricultura, tá bom?
Existem incêndios de formas naturais? Existem, mas vários deles são incêndios criminosos, né? Ocasionados muitas vezes por proprietários rurais que querem expandir a sua área de cultivo, ok? Uso indiscriminado de agrotóxicos, principalmente na agricultura, vai ocasionar a contaminação do ar, a contaminação do solo e das águas, tá? Que gera vários problemas, até mesmo a saúde humana. Intensa exploração mineral, né? Que seria outra forma de explorar aí o solo, tá? Vai gerar contaminação por elementos químicos que eles utilizam, a intoxicação dos trabalhadores que trabalham na mineração, alteração do relevo, inclusive alguns relevos, né, praticamente sumiram por conta dessa exploração, tá? Algumas serras, né? E a perda da flora e da fauna. E o descarte inadequado de resíduos sólidos, tá? No caso é o lixo, que nós chamamos. Vai ocasionar nas áreas urbanas enchentes, vai ocasionar contaminação das águas dos rios, vai ocasionar a morte de vários animais aquáticos, né? Animais marinhos também. A proliferação de pestes urbanos, né? Que são exemplos de ratos, baratas e vários outros mosquitos. E também os resíduos industriais, okay? Além dos resíduos domésticos, tá? Que é só para citar algumas das problemáticas ambientais, tá? Que é ocasionada pela exploração do solo, ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e fica aí para vocês a atividade do livro, tá? Das páginas 376 a 382. Um forte abraço e até a próxima.